Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base no livro de Crônicas e a nossa meditação de hoje está no capítulo 22 e vamos ler alguns versos desse capítulo, mas com a seguinte temática: agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Convido então a você ler comigo a partir do verso 16. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse ele: certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra do nome do Senhor. Bem, aqui trata-se de elemento novo porque não está contido no livro de Samuel e no livro dos Reis, em que o contexto aqui é Davi, o rei Davi, já envelhecido e na iminência de ter os seus dias findo no mundo, sabendo que muito em breve o Senhor o recolheria. Nisso, Davi já sabia que seria Salomão, o seu filho, que sucederia o trono sobre Israel, mas Davi, antes de falecer, já tinha levantado todos os recursos físicos e humanos para a construção do templo que ele tinha vontade de construir, mas que Deus falou: não, Davi, não será você, será o seu filho que há de te suceder, o próximo rei que reinar sobre Israel, porque nos dias dele eu darei paz, os paz não tendo mais guerras no seu entorno, darei paz ao rei e ao meu próprio povo. Davi aceitou o plano e a vontade do Senhor para a sua vida, mas como um pai que ama o seu filho e como um rei que tinha o seu coração submisso ao Senhor e nas suas capacidades de gestão, de governo, ele, tendo os recursos, ele disponibilizou os recursos. Então, ouro, prata, pessoas hábeis para trabalhar na edificação, na construção do templo, artífices, carpinteiros, pedreiros, pessoas hábeis para a construção. Davi já tinha tudo pronto. Quando ele tinha no seu coração a vontade de construir o templo, ele tinha os recursos e tinha as pessoas, até porque a boa parte dos recursos humanos, as pessoas, foram usadas para a construção do palácio pessoal dele em Jerusalém. Bem, então Davi, já envelhecido e na iminência de ter o seu fim, ele chama primeiramente Salomão e dá toda a instrução. Esse particular não está lá em Samuel. E ao mesmo tempo, num contexto solene, ele também chama os principais líderes de Israel e diz: olha,
Salomão vai me suceder e ele é quem vai construir o templo aqui em Jerusalém. Então, somem com o meu filho, que todos vocês, na execução do seu papel pessoal, cada um com a sua função, os serviçais, o próprio Salomão no comando, que todos construam, comecem o trabalho, como está no verso 16, comecem esse trabalho, mas com um detalhe muito importante, como está no verso 19: consagre o coração e a alma para buscarem o Senhor. E aí comecem a construir esse santuário de Deus, o Senhor, em que mais do que uma execução de tarefa física coordenada, gerida por pessoas, o templo é em dedicação ao Senhor. Então, não somente que as tarefas, o ofício seja cumprido integralmente ao Senhor, mas que todas as pessoas envolvidas tenham o seu coração e alma para buscarem o Senhor. Que aquilo que se fez no passado em relação ao tabernáculo, aquilo que se faria no templo após construído, edificado, a adoração, a oferta, a entrega, sempre, a todo momento, deveria ser com um coração consagrado, com uma alma consagrada, com as vidas de todos os envolvidos, desde o rei a todos os serviçais, a todo o povo. Coração e alma consagrada ao Senhor. Foi isso o que Davi pediu, ou quase que mandou aqui, mesmo vindo da boca de um rei, de um líder, mas é procedente do próprio Espírito que moveu Davi a ressoar, ecoar estas palavras. Aqui é um chamamento mesmo de Deus em consagrar o coração e a alma para buscar o Senhor e sim, para edificar um santuário a Deus. Aquele santuário, desde o tabernáculo, depois já edificado o templo em Jerusalém, como já vimos em outros devocionais anteriores, teve a sua eficácia, pois representava a presença de Deus, em que a presença de Deus entre e com o povo movia o próprio povo a prestar culto e a oferta de si mesmo para Deus, oferta em sacrifício por conta de pecados cometidos também, em que sangue de cordeiros, novilhos tinham que ser derramado, imolados para ser oferecido naquele templo, seja para expiação e cobertura do pecado, ou seja mesmo para adoração, consagração, devoção ao Senhor. Tabernáculo e templo tiveram a sua eficácia nesse sentido para cobrir o pecado e ter esse encontro da presença de Deus e da presença do ofertante. Tabernáculo e templo foram o elo disso, mas um elo em que, tendo a sua eficácia provisória no passado, apontava para a pessoa de Jesus Cristo. O templo era a sombra do verdadeiro corpo, a pessoa e a vida de Jesus Cristo. Então, nos dias em que Cristo esteve entre nós, tudo estaria sendo atraído para ele.
e sim no dia da crucificação de Jesus Cristo, quando ele na cruz, ele diz aquelas palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Tudo aquilo que era importante para o templo, no templo, a execução da adoração, aquele vínculo de presença entre o Criador e a criatura, foi tudo assim atraído na pessoa de Cristo e feito a maior de todas as ofertas. O derramamento do sangue que era tão esperado para ser cumprido profeticamente, e foi cumprido, foi consumado quando Cristo disse: está consumado. Imediatamente, quando o fôlego de Cristo é entregue, sai do seu corpo e ele vem a falecer, aquele templo que estava lá em Jerusalém, o de Salomão, reedificado por Herodes, o mesmo templo, o véu que nele continha, que fazia a separação do lugar santíssimo do compartimento maior, aquele véu por si só e de alto a baixo ele rasga sozinho, significando que estava aberto de uma vez por todas o acesso à presença de Deus para nós, homens e mulheres que, crendo naquele sacrifício de Cristo, passaram a ter as suas vidas na presença de Deus agora, de uma vez por todas. E 3 dias depois, Cristo ressurge naquele mesmo corpo físico, só que agora glorificado. Aquele corpo que até então ele era mortal, corruptível, agora imortal, glorificado. E Cristo, depois de 40 dias, ele ressurreto, vivo, ele sobe aos céus, e aos céus está até hoje à destra do Pai, a interceder por nós, pois ele é o sumo sacerdote, mas segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem araônica, pois esse sacerdócio que até então existia, ele era limitado pela sucessão física. O sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio superior. Então, aquele templo físico, toda a sua eficácia foi atraída para a pessoa de Jesus, e tudo foi consumado e cumprido em Cristo. E agora também existe ainda um santuário, só que este é espiritual. E ele também, de Cristo, ele transcendeu para todo o povo de Deus, isso mesmo, para todo o povo de Deus, em que esse santuário, conforme diz o apóstolo Paulo, somos nós. A nossa vida deve ser uma vida para ser entregue sempre, a todo momento, em oferta ao Senhor. O nosso viver, o nosso proceder, o nosso agir deve ser consagrado ao Senhor. Isso plenamente transcende o que está no verso 19 até a nós aqui e agora. E quando Davi disse acerca daquele templo que já transitou, começa a construir o santuário para Deus. Esse santuário que hoje é espiritual e somos nós, deve ser dia após dia edificado para o Senhor, em oferta ao Senhor, numa entrega ao Senhor. As nossas vidas devem ser movidas para o Senhor e com o mesmo princípio, em um coração consagrado e uma alma consagrada para buscar o Senhor. Marcos,
onde que está escrito que esse santuário, desde o físico, transcendeu para Cristo e agora ampliou para a vida de todo o povo de Deus? Aonde está escrito? Está, como Paulo escreveu em Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Na Almeida, é santo, é separado, é exclusivo de Deus. Hoje, toda pessoa que confessa os seus pecados na presença de Deus e crê naquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando Cristo disse, está consumado, que o sangue de Cristo ali derramado foi derramado para pagar por todos os nossos pecados. Somos então nascidos na família de Deus e somos, nesse contexto aqui, como pedrinhas, cada um de nós como um tijolo desse santuário, da qual o próprio Cristo ele é o fundamento deste templo. Esse templo hoje ele é espiritual, que é a vida de todo salvo, de toda a igreja, de todo aquele que pertence e passa a ser parte dessa família, desse povo, dessa igreja. Esse santuário ele é espiritual e ele transcende o tempo, porque engloba toda pessoa que pertence a Deus. Então hoje, quando se fala aqui de o santuário que somos nós, que temos que cuidar desse santuário, nós temos que ter a nossa vida, o nosso coração e a nossa alma consagrada ao Senhor. Todo o nosso viver, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, tudo em nós pertence ao Senhor. Porque esse santuário espiritual, ele é santo, ele é sagrado, ele é do Senhor. As nossas vidas pertencem ao Senhor. E quando não o nosso proceder, a nossa vida, quando deliberadamente pecamos, quando deliberadamente queremos viver segundo o nosso bel prazer e não segundo ao Senhor, estamos minimizando a força desse templo, estamos destruindo esse templo. A vida entregue para os pecados, a vida entregue para a vontade, egoísmo, narcisismo, hedonismo humano, é a destruição desse templo. Esse templo não é nosso, a nossa vida, esse santuário é a nossa vida por completo. Não é nossa. Não é nossa porque ela foi comprada por aquele sangue vertido na cruz do Calvário. Não é mais nossa. Houve um preço pago e fomos feitos então propriedade de Deus. Então, quando Davi lá no passado disse para o povo, comece o trabalho, consagre o coração e a alma ao Senhor, viva para o Senhor, é que hoje todo o efeito daquele santuário, ele está em nós para vivermos uma oferta contínua, completa, constante na presença do Senhor. O nosso coração e alma em oferta ao Senhor nesse santuário que hoje existe, que somos nós, por ser espiritual. Até quando Cristo voltar, porque ele prometeu que há de voltar. A aplicação é essa. Viva numa oferta constante para o Senhor. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas
pertencem ao Senhor. E cada vez que o buscamos, o invocamos, que por nossos pensamentos, palavras e ações decidimos viver para o Senhor, estamos a cada dia edificando esse santuário, nossas vidas. Tudo para o Senhor, pois Ele é o centro de tudo. Que possamos, a todo momento, até Cristo voltar, viver para o Senhor, em oferta constante ao Senhor, em sacrifício puro, santo e agradável ao nosso Deus. Soberano Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Que, tendo a consciência de que nós somos o teu santuário, Pai, que nunca percamos da nossa consciência, do nosso pensamento, que nunca fuja de nossas mentes, que a nossa vida não é mais nossa, ela é tua, ó Pai. Que possamos, com todo o nosso proceder, com todas as nossas atitudes, viver exclusivamente para o Senhor. Buscar maturidade, crescimento, santificação das nossas vidas, a cada dia fugir de toda forma pecaminosa, viver por completo para o Senhor. E assim estaremos edificando esse santuário que é teu e não é nosso. Obrigado, Pai. Fica conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e que em todo o tempo vivamos para o Senhor.